Olá, gente da arte de toda parte! Hoje eu quero dar um jeito naquela parede branca sem graça da minha sala que não tem nada. E eu quero fazer um painel lindo de barbante com aquelas folhas, aquele que eu mostrei na Mega Artesanal que eu falei que eu queria fazer, lembra? Então eu vou deixar um pedacinho aí no vídeo para vocês verem da feira. E aí eu vou fazer um painel semelhante àquele, lógico, que com a minha personalidade vai ficar diferente, mas a técnica vai ser a mesma, tá bom? Bora lá passo a passo? Então, gente, lembram desse painel maravilhoso que eu filmei lá na Mega Artesanal para vocês? Então, nós vamos fazer um semelhante, só que bem menor, né? Então, aqui eu tenho 3 metros de fio, dividi ao meio e dei um nó. Então, essa laçadinha eu vou pendurar aqui num ganchinho na minha porta. Então, temos 4 fios agora. Então, aí a gente vai separar um de cada lado e 2 vão ficar no meio. E aí eu faço uma laçada por cima dos 2 que estão no meio e pego esse outro e passo por trás e por dentro do que foi por cima. E aí vou ajustando lá bem próximo do primeiro nó que eu dei, certo? E aí a gente vai fazendo este mesmo movimento, esse mesmo nó, olha só. E aí ajusta novamente, tá? O fio de ramilha é um pouco mais grosso, mais duro um pouquinho, mas o fio de algodão também, ele é maravilhoso para fazer isso, tá? Então, aqui vou repetindo isso, vou chegando bem pertinho do primeiro nó e vou ajustando. Mais um nó, levo para cima e assim a gente vai nessa repetição. Então, a gente não pode perder esses 2 de guia do centro e um na mão esquerda e um na mão direita. O da mão esquerda passa por cima e o da mão direita passa por baixo e por dentro do da esquerda. E assim a gente vai. Pode perceber que ele já vai ficando torcido. Olha só, ele já vai torcendo automaticamente, ele já vai ficando torcidinho aqui, esse trançado que a gente está fazendo de nós. Olha só. Eu não vou fazer muito longo esse, porque eu quero uma folha menor. Olha só, ele já tá ficando torcidinho, né? Então, eu quero uma folha menor, então eu não vou fazer muito longo essa parte aqui, que é só para vocês aprenderem mesmo a fazer o cabinho da folha, tá bom? Então, agora a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo para poder agilizar. Então, só vou fazer até aqui, tá prontinho. Olha só, ficou uma espiral, certo? Então, agora, eu venho aqui na minha mesa, pego uma fita crepe e vou fixar essa parte da argola em cima, aqui na mesa de vidro. Pode ser qualquer mesa, desde que seja bem lisinha, né, para grudar a fita. A parte de cima e vou também colar a fita na parte de baixo, esticando bem, deixando bem firme, tá bom? Então, deixo bem certinho, colo aqui embaixo também. E agora, eu vou pegar mais rami. Esse daqui é o rolo que eu tenho de fio de rami. Então, eu vou pegar uma capa de caderno, ou um caderno, um papelão, uma tabuinha de MDF, o que vocês tiverem aí, mais ou menos de uns 20 centímetros. E vou aqui, ó, enrolar vou dar 20 voltas aqui nessa capa de caderno, tá? E agora eu vou cortar, tiro ela, né, da capa e corto aqui numa dessas extremidades aqui, dividindo ao meio, certo? Então, terei vários fiozinhos aqui pra gente fazer as folhinhas, ok? Então, aí eu vou posicionando aqui e pego um fiozinho aqui com a mão esquerda, passo por baixo da guia do fio do meio, né? E aí pego o outro, viro, passo os pezinhos dele e enfio na argolinha do outro. E assim a gente vai fazendo. Então, se você começou
do lado esquerdo por baixo, aí você inverte do outro lado. Você começa do lado direito por baixo e vai alternando, tá bom? Aqui, ó, coloquei do lado direito por baixo, aí eu faço uma argolinha, passo os pezinhos do fio e coloco na cabecinha da outra laçada, certo? E aí ele vai ficando um nó pra lá e outro pra cá, um pra lá e outro pra cá. Isso tem que ser feito com bastante calma, né? Pra gente estar prestando atenção. Esta é uma parte, assim, terapêutica, digamos, do artesanato, né? Que a gente se concentra no que tá fazendo, faz uma ginástica pra mente da gente, né? Isso é muito importante, muito legal. E é muito gostoso de estar fazendo isso, olha só. A gente vai fazendo esses nozinhos, tá bom? E aí, vamos apertando e levando ele pra cima, deixando bem certinho, tá? Tô fazendo com esse fio grosso pra vocês verem melhor, tá? Então, aí, ó. Vou fazendo nessa sequência, tá? Um pra cá e outro pra lá. E aí, olha só. Não tem muito segredo, tá? Se você quiser fazer todos de um lado só, pode ser feito também, tá? Eles vão ficar com os nozinhos tudo de um lado só, né? Mas eu preferi fazer um pra lá e outro pra cá. Teve o verdinho, uma outra folhinha verde que eu fiz, daí eu fiz tudo de um lado só. Enfim, gente, é um artesanato para vocês fazerem e testando, né? E o macramê tem muitos pontos, não são só esses são pontos básicos, super básicos do macramê, tá? Eu não sou nenhuma expert nisso, são noções básicas, tá bom? E agora a gente vai desfiar. Mas antes eu vou mostrar para vocês, essa foi a primeira que eu fiz, tá? Coloquei uma bolinha de madeira aí, errei alguns pontos aqui na hora de fazer o torcido e fui fazendo aqui no barbante de algodão cru, né? Pode ver, comecei aqui numa sequência, errei alguns pontos, pode ver, tem lugar que tá repetido, certo? Olha só, ficou dois de um lado, ele não ficou perfeito, certo? Aí é falta de atenção, vai conversando, fazendo, e foi o primeiro também que eu fiz. Gente, então agora a gente vai partir para escovação, para desfiar todo esse barbante que a gente amarrou aqui, tá? Então eu vou usar essa escova de cabelo, tem umas pequenas bolinhas na ponta, na verdade ela tinha mais, ó, daí foi caindo, mas ela ficou ainda com uma pontinha arredondada, tá? Então essa eu achei que me adaptou melhor. E também essa rasqueadeira aqui de pentear gato, né, de pet ou cachorro, eu uso aqui para os meus gatos. Então isso daqui também funciona, pode ser maior, mais grossa um pouquinho, tá bom? E também essa outra escovinha aqui, que é uma escovinha de aço também, só que ela é bem fininha, tá vendo? Então também dá certo. Mas a que eu vou usar mais são essas duas que eu mais me adaptei, tá? Mas aí vocês podem ir experimentando. Eu fiz também com escova de roupa, né? Aquela escova de lavar roupa, mas eu achei que não funcionou muito bem não, tá? Então essa parte é um pouquinho demorada, a gente vai fixar na mesa, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Vou fixar aqui na mesa a peça. E vai ficar um pouquinho torto, gente. Ó, fixei na mesa com fita crepe, tá? Vou mudar só um pouquinho de lugar aqui, põe um pouquinho mais pra frente pra facilitar aqui pra vocês verem. Ó. Fixo aqui com a fita crepe, estico bem. E aí eu posso pentear pra tá desfiando isso daqui, olha, dessa maneira. Tá? É realmente um processo um pouquinho demorado, ele vai depender aí de um tempo, né? Não é rapidinho, mas o artesanato é assim, né? Para você ter um resultado, você precisa, né, se dedicar a ele, fazer com capricho, bem feitinho,
no começo parece que não vai dar muito certo, parece que você não começa vendo muito resultado, sabe? Aí você começa assim, ó, das pontas, igual o cabelo mesmo, tá? Você começa a pentear das pontas pro meio aqui, tá? Aí ele vai desfiando, vai abrindo as pontas do barbante e aí você vai conseguindo. Outra coisa que funciona também é isso daqui, ó. Aí você vai soltando os fios do barbante e daí vai ficando todo solto, porque ele vem todo torcidinho para formar o fio, né? Esse daqui era um fio 16, tá? Mas as verdes são de fio, deixa eu ver aqui. As verdes são de fio 8. Então aí, quanto mais grosso o fio, mais ele vai render, vai ficar um trabalho maior, né? E aí também eu acredito que seja mais fácil de você estar desfiando, né? Então eu vou aqui seguir no meu cabeleireiro aqui, penteando esse cabelo todo aqui dessa folha que eu tô fazendo. E depois eu já volto para mostrar para vocês. Aí a rasqueadeira ela vai entrar depois que ele estiver todo mais solto, entendeu? Aí ela vai afinar um pouquinho mais, vai deixar esses fios mais fofinhos, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai com essa daqui mesmo, que deu bastante certo. Eu não testei com pente. Pentes de aço, daqueles pentes bem fininho, eu já vi vários artesãos fazendo com pente também. Mas aí vai de cada um se adaptar, né? Com o material que tem, com o tipo de escova que tem, né? Se você tiver paciência de sentar e soltar tudo na mão e distorcendo ele tudo na mão, para depois estar começando a pentear, também pode, tá bom? Olha, aqui já desfiou bem, ó. Já começa a perder, pode ver que aqui no final ele tá com um barbante, mas aqui na ponta ele já tá desfiado, tá bom? Então, vamos lá, depois eu te mostro como ficou, certo? Então, aqui eu posicionei em cima da mesa, no sol, já era final de tarde, né? E penteei tudo bem certinho, deixei os fios todos alinhados. Existem artesãs que passam com o ferro de passar ou com chapinha, mas eu só escovei, tá bom? Então agora eu vou pegar a cola, colocar uma medida de cola e uma medida de água, da mesma. Se eu colocar meio copo de cola, eu coloco meio copo de água, tá bom? Então aqui tô fazendo a mistura. Aí eu vou usar uma trincha e já cortei também este tecido de algodão cru no formato da folha que eu quero, tá? Então eu vou passar cola nesses fios e depois eu vou colar esse algodão cru por cima para ela dar uma base, uma sustentação e com a mistura de cola com água para ele ficar durinho, né? Não ficar enrolando e não perder o formato aí da folha, tá certo? Aqui eu tava medindo ainda, bem certinho, para depois eu tá passando a cola. Então aqui eu misturo bem a água e a cola. Pego essa trincha, né, que é esse pincel largo. Qualquer loja de material de construção tem, se seu marido não tiver ou alguém aí da tua casa não tiver, certo? Então, primeiramente nós vamos passar essa mistura nessa franja toda aqui, tá? Para deixar ela bem durinha, para poder ela manter nesse formato, tá certo? Então, vou apoiando o meio para ela não sair do lugar e vou passando o pincel molhado de cola com água. E aqui eu queria aproveitar o restinho do sol da tarde para poder estar secando, porque demora um pouco. O ideal é fazer de manhã e deixar secando o dia todo, tá? O ideal também é fazer todas as folhas para depois fazer uma mistura só de cola e passar em tudo, tá bom? Aqui eu fui fazendo uma por uma, mas o ideal é fazer assim
Todas, deixar todas arrumadinhas, prontas, desfiadas, para tá passando a cola. Tá certo? Passa bem. Agora, vou dar um retoquinho aqui onde eu acho que precisa. Se precisar pentear de novo, a gente dá uma escovadinha para acertar, né, os fiozinhos. E ela quer dar uma enrolada, sabe? Usar as das laterais assim, ela quer dar uma torcidinha no formato que era. Então agora eu coloco aqui essa folha que eu recortei aqui de algodão cru e jogo por cima aqui um pouco de cola pura, né? Essa cola branca. E aí eu vou espalhar com o pincel. Ou nem vou espalhar com o pincel. Eu comecei, mas olha, começou a enrolar tudo e eu resolvi já virar e colar ela assim, do jeito que tá. Porque senão ela ia enrolar toda, né? Então aí fui esticando com a mão, que eu achei melhor fazer assim do que passar o pincel de novo. Então assim, com uma cola debaixo das franjas já tá úmida, então ela vai aderir melhor, né? Então aí você pode deixar secando ao sol de um dia todo, né? Uma tarde toda e num lugar plano, né? E cuidado para não colocar um papel. Esse que tava embaixo aqui é um plástico, tá? Porque se você colocar um papel embaixo, ele vai passar a cola, ela vaza pro lado de baixo e aí fica o papel grudado. Então não é legal. Então forra aí com saco de lixo, um saco plástico grande que você tiver. Forra aí sua mesa e deixa ela bem plana e para você poder fazer essa parte da cola, tá bom? E também lava o pincel imediatamente depois que você terminar, porque senão ele vai endurecer, tá? Mas é solúvel em água, pode deixar de molho na água aí de um dia para o outro, que também amolece. Então, agora aqui é só aguardar a secagem total. E vamos para o próximo passo, que é fazer uma mistura de cola com água e álcool para poder a gente borrifar do lado direito da folha. Então aqui eu tenho um borrifador, tenho aqui a água, a cola e o álcool. Então aqui eu estou usando 200 ml de água, 200 ml de cola e vou usar 2 colheres de álcool 70 para ter uma maior evaporação, porque o álcool ajuda a evaporar melhor a água e acelera a secagem, né? Então, pra gente também tá diluindo essa cola para passar no borrifador. E lembrando também que o borrifador tem que ser lavado assim que terminar esse processo, né? Assim que você terminar de usar. Por isso que eu falei, deixa todas as folhas prontas para fazer essa parte da cola todas de uma vez. E aí já lava para não entupir o caninho dele. Então aqui a gente mistura, né, essa mistura toda da cola. Opa, tem um cisquinho aqui. Então a gente vai misturar a cola, a água e o álcool. Aqui vamos misturar primeiro a cola e a água. Aí depois como o álcool evapora rápido, né? Então a gente tem que colocar ele e já colocar no borrifador. Então a gente mistura. E aí já vamos colocar 2 colheres de álcool 70. Se bem que o álcool 70 tá difícil de achar, né? Mas às vezes a gente acha ainda. E o álcool gel também corre o risco também de entupir o borrifador, porque ele forma uma película, né, de gel, então corre esse risco. Então aí a gente mistura e vai colocar aí no borrifador e vamos borrifar a folha pelo lado direito. Então aqui está sequinha, pode ver que ela fica durinha, né? Tá tudo certinho e agora a gente vai acertar essa franja dela. A gente vai fazer um corte de cabelo nela. Então, aí eu vou utilizar um papelão, qualquer coisa no molde no formato da folha que eu quero. Aqui eu tô usando um pedaço de vinil. Vou colocar em cima aqui, assim, mais ou menos no tamanho que eu quero. E vou
cortar aqui, colocar um apoio para não sair do lugar, né? Você pode riscar também, tá bom, gente? Com uma caneta aí e cortar bem em cima do risco para não ficar aparecendo. Então, aqui tô cortando, pega uma tesoura bem afiada, porque tá grossa, né? Por causa das colas e o barbante também é grosso, né? Então, aí a gente corta do outro lado também. Tem hora que fica difícil de cortar, porque fica duro, porque tem vários fios juntos, né? E às vezes a cola também foi mais num cantinho do que no outro. Então, por isso a importância de espalhar a cola por igual, né? Então, aqui já cortamos. Vamos acertar aqui. E prontinho. Olha só que linda que já ficou a primeira folha que eu fiz. Aqui vou acertar direitinho ainda, né? Tá meio quadradinho na parte de cima. Mas isso depois eu dou um jeitinho. Agora vamos para a secagem das outras. E as outras, gente, eu coloquei para secar em cima do carro, numa telinha de janela. E olha esta tarde, olha esse raio de sol no meio das nuvens, que coisa mais linda. E a gente precisa tirar um tempinho para olhar essas belezas, apreciar, né? Isso faz muito bem. E aqui já estão todas secas, recortadas e penduradas aqui no cabo de vassoura, mas posteriormente eu vou pegar um galho de árvore bem lindo, um galho seco, e vou colocar elas aqui. Não secou bem a cola ainda, ó. Essas mais claras eu coloquei o algodão cru, essas eu coloquei juta, e a marrom também eu coloquei a juta marrom. E deu certinho, tá? Depois de terminado, é só borrifar com a água e a cola e o álcool e prontinho. E aqui está, pessoal, o painel na minha sala. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam dos materiais. Procurei simplificar o máximo possível e compartilhe, deixe seu joinha aí para ajudar o canal, tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!